Vai começar, reverendo. Maravilha. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos para mais um momento, mais uma noite de reflexão para glorificar ao nosso Deus. Eu sou o pastor Bruno Barroso, da Igreja Reformada na cidade de Ponta Grossa. É uma bênção, uma honra estarmos aqui novamente nessa página abençoada, Rede do Evangelho, administrada pelo nosso querido amigo, amado irmão Davidson, que possamos ter mais uma reflexão abençoada em mais uma noite, buscando sempre glorificar ao nosso Deus. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura de um texto que é o texto da nossa reflexão dessa noite, que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo de número 44, é o versículo inicial. Nós vamos fazer a leitura até o verso de número 52. Faremos aqui uma breve reflexão nesse texto de hoje. Então, vamos fazer aqui a leitura e em seguida orarmos para que o Espírito Santo ele venha nos iluminar. Quero cumprimentar os amados irmãos que estão conosco nessa noite, que estarão também participando, estarão aqui posteriormente, alguns que acabam vendo a live depois, acabam participando depois. Quero já deixar aqui os meus cumprimentos, a minha saudação aos queridos e amados irmãos. Estou tentando fazer aqui uma atualização para ver se eu consigo ver aqui em tempo real, que é tão bom também estarmos acompanhando aqui e de repente interagir com os irmãos. Mas vamos seguindo aqui. Eu convido você então a fazer essa meditação de hoje comigo. Vamos glorificar e exaltar o nosso... consegui aqui. Só um instantinho. Vou deixar aqui na abinha lateral para poder estar aí acompanhando dentro das minhas possibilidades. Qualquer coisa, o irmão Davidson também avisa, mas eu estarei aqui atento na live de hoje. Amados, Mateus capítulo 13, o versículo de número 44 até o verso de número 52. Assim diz a santa palavra de Deus. A minha Bíblia, por subtítulo, traz Parábolas do Tesouro Escondido, da Pérola e da Rede, mas eu coloquei aqui o título de hoje dessa reflexão, O Valor do Reino e o Juízo Final, que sintetiza exatamente essa passagem. E a minha tradução, versão, inclusive de preferência, nós vamos aqui fazer a leitura em uma ACF, Almeida Corrigida Fiel. Assim diz a palavra de Deus: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Verso 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nessa noite. Senhor, nós buscamos através
do teu Santo Espírito, discernimento. Cerra os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Abre os nossos olhos, Deus. Quebranta os nossos corações. Dá o discernimento necessário através da tua palavra, para que possamos compreender quão valioso é o reino dos céus, mas também possamos compreender em uma perspectiva terrena, uma perspectiva presente, atual, daquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que também ocorrerá com a tua vinda, a respeito do juízo final. Fala conosco, fala com as tuas ovelhas, com os teus filhos, aqueles que serão alcançados por essa mensagem, e que possamos, Deus, refletir e, acima de tudo, valorizarmos aquilo que nós temos de mais precioso, que é o Senhor, o nosso Jesus, o Santo Evangelho. Amém. Queridos, aqui antes de fazermos a breve reflexão nesse texto maravilhoso, eu gostaria aqui de sintetizar, gostaria de fazer uma analogia rápida com uma história bem interessante que aconteceu em 1984 com um homem chamado Eric Lowes. E Eric, ele caminhava com o seu detector de metais em uma vila chamada Hoxne, lá na Inglaterra. Isso em 1984, tá? E ele estava justamente procurando um martelo de um amigo dele. Queria achar ali o martelo que havia se perdido. Mas, de repente, o aparelho ele acabou detectando algo, trazendo um som estrondoso, um som assim avassalador. E quando eles foram cavar para ver o que havia encontrado, eles encontraram primeiro uma colher de prata. Pois é. Em seguida, começaram a remover ali toda aquela lama, tirar aqui o barro e cavar cada vez mais, até que eles encontraram moedas de ouro. Eric, ele acabava de achar, queridos, ele esbarrou, ele encontrou aquilo que ficou conhecido como o tesouro de Hoxne, que é a maior descoberta de ouro e prata dos romanos no século IV, e algo que é a maior descoberta já encontrada no Reino Unido. Eram mais de 500 mil moedas valiosíssimas. Nós estamos falando de um tesouro com joias, com utensílios de valores que são incalculáveis, algo assim que é algo surreal, melhor dizendo. A vida de Eric, ela muda totalmente. E é interessante que, após essa descoberta e aquilo que ele já possuía anteriormente, acaba perdendo a graça. O que ele tinha de valioso, assim, materialmente falando, os bens que ele já havia adquirido, perto daquele tesouro inestimável, empalideceu, digamos, diante de toda aquela magnitude, daquela riqueza, daquele tesouro que estava enterrado. E essa história impressionante de Eric, ela ilustra exatamente, claro que de uma forma, né, buscando tatear espiritualmente, o que nós vamos aprender hoje no texto de Mateus capítulo 13, justamente aquilo que nós temos de mais precioso nessa vida, o reino dos céus. É um tesouro que ele é, sem dúvida nenhuma, radicalmente transformador. Ele muda a nossa percepção de valor quando nós o encontramos. Então, aqui eu quero ver com vocês um pouquinho a respeito desse tesouro. Por isso que o nosso Senhor ele vai trabalhar algumas parábolas aqui, que são bem interessantes. Mas, só para contextualizarmos, queridos, precisamos entender um pouco do contexto no qual Mateus, inclusive, ele escreve, quando ele escreve esse evangelho de Mateus, é para uma comunidade judaica, ali do primeiro século, que nós temos uma datação provavelmente
60 depois de Cristo, ali na década de 60 depois de Cristo, e eu quero só enfatizar uma coisa bem interessante. O tema central, se pudéssemos dizer, aquilo que nós temos como a centralidade desse Evangelho de Mateus, do livro de Mateus, é justamente demonstrar que Jesus é o Messias. É demonstrar que ele é o Messias prometido, aquele que veio estabelecer o reino dos céus. E é interessante que a expressão que Mateus usa, o reino dos céus, é bastante utilizado justamente com aquele respeito que o judeu ele tem, aquele costume judeu de evitar o uso direto do nome de Deus. Então, essa expressão ela é enfatizada, reino dos céus. E aqui, queridos, nesse texto, no capítulo 13, é interessante que, gramaticalmente, nós podemos chamar de o discurso das parábolas, que aqui nós temos um bloco, e esse é o terceiro dos 5 grandes blocos de ensinamentos do nosso Senhor Jesus nesse livro. E a palavra parábola, ela que vem de uma expressão do grego, ela significa literalmente, ela tem a ideia de colocar uma coisa ao lado da outra. Isso para fins de comparação. Usar uma analogia, como eu iniciei usando uma história real, eu usei ali poderia ser até uma história fictícia, uma história com E, poderia ser para introduzir aqui a perspectiva e trazer a ideia, contextualizar a centralidade, o tema, ou melhor dizendo, o conteúdo dessa passagem. O Senhor ele fazia isso. O nosso Senhor Jesus ele fazia bastante isso. Ele usava de parábolas justamente para mostrar, usando o cotidiano das pessoas, aquilo que são elementos corriqueiros da Palestina no primeiro século, como a agricultura. O Senhor ele usava o comércio, ele usava a pesca, justamente para revelar os mistérios do reino de Deus. E aqui é interessante que nesse bloco do verso 44, os versículos 44 até o versículo 52, o bloco textual da nossa meditação de hoje vai encerrar aquilo que é conhecido como o sermão parabólico do nosso Senhor. Ele traz aqui o clímax do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela multidão que posteriormente ele acaba em particular ali levando, né, tendo ali com os seus discípulos no particular. Pois bem, só um detalhe interessante, antes de vermos aqui algumas coisas nesse texto, é que o nosso Senhor Jesus Cristo, como desde o início do seu ministério, desde o início das suas pregações, o Senhor, ele não discursava, ele não pregava para satisfazer a curiosidade intelectual dos ouvintes, ele não buscava fama, pelo contrário, o que o Senhor ele sempre fez, que é exatamente o que o texto mostra, é confrontar as pessoas, confrontar os religiosos da época com a supremacia do reino de Deus. Então, aqui nós temos 3 parábolas, não é isso? 3 parábolas e uma conclusão desse trecho que vai nos revelar aquilo que nós chamamos de a mecânica da salvação, o destino final da humanidade. Então, para compreendermos com um pouco mais de profundidade esse ensinamento, é importante fazer aí essas devidas observações. Veja comigo, então, vamos refletir aqui no versículo de número 44, que diz também: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amados, na Palestina, na Palestina antiga, naquele contexto que o nosso Senhor está vivendo, ele não existia bancos seguros. Hoje nós temos a segurança, né, ou achamos que temos a segurança de guardar o nosso dinheiro num banco, é aquilo que nós temos de valor. As pessoas que conseguem alguns ativos, né, que conseguem guardar, depositar
e deixar guardado no banco, mas no primeiro século não tinha isso. Aquele contexto não havia essa possibilidade. E é interessante que quando as regiões do mundo antigo elas eram ameaçadas por invasores, e algo que era frequentemente, ocorria com muita frequência, as pessoas elas faziam o quê? Elas enterravam os seus tesouros no chão. As suas riquezas eram enterradas no chão. Se o dono morresse, a pessoa que possuía ali determinada riqueza, o tesouro acabava ficando esquecido. Passava despercebido e ficava ali, às vezes, até por gerações. Pois é. Quando o Senhor ele fala desse homem aqui, do versículo de número 44, o homem dessa parábola, provavelmente poderia ser um trabalhador, alguém que tinha um trabalho diário, ou um meeiro que acabou esbarrando nesse tesouro enquanto ele estava arando a terra, não é isso? Ou arando a terra de uma outra pessoa e acabou esbarrando nesse tesouro. Só que veja, o texto ele traz algo aqui que destaca a reação desse homem. E qual é? Diz que pelo gozo dele. A palavra aqui, grega, significa a alegria profunda que esse homem ele sente ao encontrar esse tesouro. Irmãos, nós enfatizamos na nossa fé reformada, na tradição reformada, essa perspectiva da salvação. Este homem, ele representa exatamente a ovelha de Jesus. Este homem representa o eleito de Cristo, aquele que é surpreendido pela graça soberana do nosso Deus. Exatamente como a parábola que nós temos, aquela parábola conhecida da ovelha perdida. Ele não estava procurando o reino, não é isso? Mas a graça encontrou esse homem. E quando ele percebe a magnitude, a grandiosidade, o quão precioso é Cristo Jesus, o reino dos céus, o que ele faz? O texto diz: ele vende tudo quanto tem. Não é isso? Verso 44 ainda. Só que atentai, preste atenção. Quando o texto traz isso daqui, essa perspectiva, existem lobos, falsos pastores, líderes, falsos pregadores, que usam textos como esse, passagens como essa, versículos como esse, recortam, tiram o texto do contexto para arrumar pretextos, inclusive para enganar as pessoas. Mas atentai, quando o texto diz que ele vende tudo quanto tem, não significa que nós compramos a salvação. Alguns ensinam isso por aí. É uma espécie de salvação pelas obras. Não. O que significa é que quando o Espírito Santo abre os olhos de um pecador, tudo o que nós considerávamos preciosos de mais preciosidade, mais valoroso para nós, antes de sermos impactados, transformados, conhecermos de fato aquilo que é valioso, que é justamente o Santo Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que é transitório, passageiro, acaba perdendo aquele brilho que existia. O abrir mão de tudo aqui no texto não é um sacrifício doloroso, não. É um ato de alegria incomparável, porque esse homem, assim como toda ovelha de Jesus, todo eleito, entende que abrir mão das coisas desse mundo, daquilo que nós achávamos que era de extremo valor, tem um ganho infinitamente superior. É o Evangelho. Aquilo que nós temos de fato, o valor supremo do reino. E aqui, o valor supremo do reino que foi achado. Veja, em seguida o Senhor, no versículo 44 e versículo 46, ele vai trabalhar agora a perspectiva do valor supremo do reino procurado. Pois é, queridos. Diante do primeiro homem que nós vimos, no versículo 44, aqui nós temos o versículo 45 dizendo: semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Aqui, irmãos, nós temos este homem, este personagem, um negociante, que é uma espécie de um
comerciante atacadista, aquele que viaja pelo mundo antigo, que procura especificamente, como o texto traz aqui, boas pérolas. E veja, só para você entender, no primeiro século, quando as pérolas elas eram inclusive consideradas os ardonos mais valiosos do mercado, tá? Inclusive acima do próprio ouro. E aqui a lógica que o nosso Senhor ele traz a respeito dessa segunda parábola é justamente para complementar a primeira parábola do versículo 44. Porque enquanto o primeiro homem do versículo 44, ele representa aquele pecador que é surpreendido pela graça no meio da sua rotina, esse negociante, esse homem, no versículo 45, ele representa aquele que tem consciência do seu vazio espiritual e que busca, às vezes, nas falsas religiões, nas filosofias vãs, numa falsa moralidade. Só que ele está procurando, 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 até que ele encontra a pérola de grande valor. Não é isso? Versículo 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então veja, a pérola de grande valor aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Santo Evangelho. E a ação gramatical é interessante que ela é idêntica ao versículo 44. A ação do homem do versículo 44. Veja, esse homem aqui, o negociante, ele vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Se você, seja você que foi alcançado como o homem do versículo 44, de modo repentino, ou como esse aqui, após uma longa busca, entenda que o preço do discipulado é o mesmo. A rendição do cristão, ela é absoluta. A renúncia de qualquer mérito próprio, da busca por uma salvação por boas obras, ou melhor dizendo, aquilo que nós temos como ídolo terreno, tudo isso nós trocamos por aquilo que é mais valioso, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, o texto ainda continua, no versículo 47, nós temos aqui algo bem interessante. O Senhor ele vai tratar a respeito da separação final no tribunal do reino de Deus. Do versículo 47 até o versículo de número 50, nós temos o nosso Senhor mudando a metáfora do comércio agora para a metáfora da pesca. Pois é, aquilo que é íntimo, conhecido, era conhecidíssimo de Pedro, Tiago, João, a pescaria. Então ele sai daquela metáfora do comércio e ele entra nessa metáfora da pesca. E aqui nós temos no versículo 47 o Senhor dizendo: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Irmãos, a palavra rede aqui significa uma grande rede de arrasto. Aquela rede grande que era puxada por barcos ou cordas até a praia. E quando a rede ela passa, ela carrega, ela captura tudo que estivesse no caminho. O texto grego aqui, ele aponta para aquilo que nós chamamos da inevitabilidade do juízo. Enquanto a rede está na água, bons, ruins estão coabitando. Isso simboliza que é exatamente aquilo que nós temos na era da igreja visível neste mundo. A rede do evangelho, ó, o nome inclusive da página, né? Rede do evangelho. A rede do evangelho, ela é lançada e atrai toda a qualidade de pessoas. Os eleitos, os réprobos, os crentes verdadeiros, os hipócritas, as ovelhas, os bodes. Aqui, queridos, nós temos justamente essa ideia. A pregação do evangelho, o anúncio, o querigma, a proclamação é para todos. Temos que pregar, independente de quem seja. A rede do evangelho ela faz isso. Ela alcança a todos, né? Dessa forma, dessa maneira. E o versículo 48 é interessante, que ele diz que
Estando cheia, assentando-se, apanham os bons. Só que, olha o que ele diz: já os ruins lançam fora. Aqui nós temos aquilo que é conhecido como o decreto da separação, numa perspectiva escatológica dos fins dos tempos. A mistura que nós vemos hoje, inclusive nas igrejas, que temos os bodes, as ovelhas, não é isso? Toda essa mistura não durará para sempre. O texto diz, no versículo 49, usa a expressão no fim do mundo, trata exatamente dessa separação anatômica e perfeita, que vai ser executada, olha o que ele diz, por anjos, não é isso? E separarão os maus dentre os justos. A linguagem que nós temos aqui, inclusive no versículo 50, é aterrorizante. Ele usa a expressão e lançá-los-ão. Onde? Na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pois é, queridos. Aqui indica claramente o desespero daquilo que nós temos numa perspectiva do inferno. O inferno existe. O inferno é real, ele é consciente, ele é definitivo. Não existe a ideia herética das testemunhas de Jeová a respeito da doutrina do aniquilacionismo da alma, que aquele que não é salvo, a alma vai expurgar. Não existe a heresia chamada reencarnação, o falso ensino do espiritismo, que diz que a mesma alma, o mesmo espírito, ele volta sucessivamente em várias vidas, sempre buscando uma evolução através da caridade, daquele ciclo infinito, interminável, do mal que tem que ser sempre proporcionado por alguém, um algoz, para que a pessoa ela possa se superar e ela possa evoluir em vida e voltar determinadas vidas, várias vidas, para um dia se tornar um espírito de luz. Não existe isso. Mentira. Falsa doutrina. Não existe, irmãos, a ideia herética que, inclusive, alguns liberais, alguns pastores hereges liberais pregam por aí, que é a ideia do universalismo, que no final todo mundo vai ser salvo. Não é verdade. Existe um inferno real, consciente e definitivo. A cada minuto que nós estamos aqui, nessa live, uma média de 120 pessoas entram em óbito a cada minuto. Alguns com destino aos céus, outros para o inferno. A cada minuto, queridos. A cada minuto. Estado intermediário da alma. Isso existe. É o inferno. E o inferno é real. Aqui, irmãos, para finalizarmos essa nossa reflexão, o Senhor ele trata o versículo 51 ao 52 daquilo que nós temos como o dever dos escribas do reino. Pois é, aqui é bem interessante. Por quê, irmãos? Jesus ele vai fazer uma pergunta direta de verificação. Olha o que ele diz. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? E aí a resposta dos discípulos é assertiva. Sim, Senhor, eles respondem. Com base nesse entendimento, Jesus ele vai redefinir aqui o papel daquele que é um mestre religioso. Ele usa a expressão o escriba instruído. É interessante que, lembrando que o escriba, na tradição judaica, ele era aquele copista, o intérprete da lei de Moisés. Mas Cristo, aqui nesse texto, ele fala do escriba e ele complementa, instruído no reino dos céus. Aqui, irmão, significa o bom ministro do evangelho, que é comparado a uma espécie, é como se fosse um pai de família ou o senhor de uma casa que administra as provisões. E o Senhor ele diz: acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família. E ele fala do tesouro. E que tira do seu tesouro, tira o quê, queridos? E o que é o tesouro? Escritura sagrada, palavra, o evangelho. Esse é o tesouro de todo ministro.
ele tira coisas novas e coisas velhas. Não é isso que fala no versículo 52? Coisas novas e coisas velhas. Significa aqui, irmãos, a habilidade concedida pelo Espírito Santo para pregarmos a continuidade da revelação de Deus, das promessas antigas do Antigo Testamento, que são as velhas, que é aquilo que nós temos desde o Antigo Testamento, as sombras, aquilo que apontava e se cumpre perfeitamente em Cristo Jesus, na pessoa, graça, revelação do nosso Senhor, lá no Novo Testamento, que são as coisas novas. Pois é, irmãos. O pregador que é fiel, ele não inventa, não fica com firula, ele não traz aí novidades performáticas. Pelo contrário, ele busca manejar com fidelidade a palavra de Deus, que é a riqueza imutável que o pregador ele tem. Aqui, irmãos, eu gostaria de trazer 4 aplicações práticas para as nossas vidas. Coisa rápida. Primeiro, nunca se esqueça. Avalie onde está o seu tesouro. A marca do verdadeiro cristão não é ser perfeito, ter uma perfeição impecável, mas é a mudança radical dos valores. Cristo, ele é o meu maior tesouro? Ou ele é apenas um adendo para a minha vida? É aquele adendo de domingo, de uma tradição engessada? Ou ele é o meu tesouro supremo? Pois é, queridos. Segunda lição. Não se engane por estar dentro da rede. A parábola da rede, a rede de arrasto, que captura, que traz diversos, os bons, os ruins, é uma advertência severa para a igreja visível. O fato de você estar conectado num culto online, ou melhor dizendo, né, numa transmissão online do culto, porque não existe culto online, de ter o seu nome ali no hall de membros, de ser ali um dos membros mais antigos de uma igreja, da igreja local, de ter pais crentes, isso significa apenas que você está dentro da rede, uma rede que foi lançada no mar. Mas estar dentro da rede não é a garantia, como alguns acham, né, de salvação. Sabe por quê? Porque peixes ruins também são arrastados pela rede. A pergunta crucial, ela tem que ser: o Espírito Santo transformou a minha natureza? Eu sou hoje um peixe bom, eu sou um peixe regenerado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus? Ou apenas alguém que frequenta de modo engessado, só para bater cartão, de modo religioso, enquanto o meu coração ele permanece no fundo do mar desse mundão? Não se esqueça, querido, o dia da separação. A separação na praia da eternidade, podemos dizer assim, está chegando. Pois é, queridos. A terceira liçãozinha, coloque-se e tema diante da justiça divina. Tenha essa postura de temor. Se coloque com temor. Isso para os crentes verdadeiros que têm a certeza do juízo final. E quando nós temos a certeza do juízo final, isso nos traz consolo. Isso não dá desespero. O mal, ele não vai triunfar para sempre. A injustiça será corrigida. Mas aqueles que odeiam a verdade, odeiam o evangelho, rejeitam a Cristo, não se esqueça que esse texto ele é um apelo urgente ao arrependimento. O inferno não é um mito. O inferno não é um estado da mente apenas, ou algo que nós estamos já vivendo aqui. Não. É uma realidade solene, escriturística, que vem diretamente dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Corra para o Senhor, corra para os pés de Cristo, busque a Ele enquanto há tempo. E a última liçãozinha que nós aprendemos aqui, mergulhe nas riquezas da palavra de Deus. Como a igreja e discípulos que nós somos, nós precisamos ser como os escribas instruídos. Não temos que correr atrás desses modismos teológicos, essas bobagens como legendários, essas bobagens ideológicas, métodos que são apenas
para trabalhar o ego do homem, buscar trazer, na verdade, a maioria acaba vindo só o peixe ruim, né? Modismos, esses modismos teológicos, mensagens antropocêntricas que enfatizam o homem e não a Deus. Isso é só para inflamar o ego, sendo que o cristão ele tem que ter o seu ego, tem que morrer, o ego tem que ser morto, tem que ocorrer a morte do ego. Alimente-se, meu irmão, da palavra de Deus. Alimente-se do tesouro das escrituras sagradas, daquilo que é tanto as coisas velhas como as novas, ou seja, a palavra num todo, Antigo e Novo Testamento. É a palavra de Deus, a revelação do nosso Deus, o alimento que nós temos, e é um alimento farto na mesa do pai de família para sustentar a sua caminhada até o final, é a palavra de Deus. Que Deus te fortaleça, dê discernimento, que você possa mergulhar cada vez mais nas riquezas da palavra de Deus e nunca se esquecer que o maior tesouro que você, que é uma ovelhinha de Jesus, tem é o próprio Deus, é o Santo Evangelho. Uma boa noite, que Deus te abençoe.